Tá gravando já. Deixa Quando for para começar, vocês me falam. eu só reforçar aqui no grupo. Peraí. Quer esperar dar mais uns 5 minutinhos? Tá entrando. Vamos começar 20 Tá bom, minutinhos. 20, 20. E hoje? Foi bom lá? O que vocês fizeram de bom no hospital? Operou? Hoje... Não teve cirurgia. A Ana estava na bronco de manhã, a gente no ambulatório. Ambulatório mesmo. Mas teve hoje foi lavagem de ouvido. Tinha 46 pacientes com lavagem de ouvido. 46 para lavagem? 46. Miguel lavou o ouvido como nunca houve antes. Mas na agenda de quem? Doutor Rolto, coitado. 46 na agenda dele? 46, acredito. 46. Foram 35 no final da tarde. 35 foram. Faltaram 11. Voltei. Alô? Doutorada, vamos começando. Aí vai estar gravado também. De repente estamos em 8 agora. O pessoal Então acho que já dá, né? Então, vamos lá. Hoje eu separei alguns casos de polissonografia para consolidar as informações que a gente
teve até agora, as aulas que vocês deram até agora. E é a parte prática, né? A parte que eu acho que é a parte que o residente mais vai achar interessante de ver, porque é o que vai chegar no consultório, é o paciente com a polissonografia, e a gente tem que saber dar um andamento, dar um norte para ele. Então, essa aula eu selecionei 8 casos, e 8 casos que eu considerei interessantes, e aí a gente vai falando aqui um por um. Vamos começar por esse aqui. Então, o paciente UIF, sexo feminino, 48 anos, manicure, procedente do Gama. Queixa dela principal, sono leve, cansaço ao acordar e insônia. De comorbidades, hipotireoidismo, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, enxaqueca e usa medicações regularmente. Aqui eu coloquei a escala de sonolência de Epworth, ela tem 7 pontos na escala. Não sei se vocês lembram direitinho, mas são 8 situações de sono, 8 situações em que há uma chance de cochilar, e o paciente dá nota de 0 a 3, de acordo com a probabilidade maior de cochilar, ele vai aumentando a nota. Né? Então, essa escala, é uma escala subjetiva, mas ela ajuda para dar uma norteada também na sonolência do paciente, né? Porque às vezes o paciente fala que ele tem sonolência importante, e quando responde escala, tem poucos pontos. Então, no caso dessa paciente, ela faz 7 pontos, e ela, pela escala, não teria sonolência, já que deveria ser maior que 11 para ser considerada sonolência excessiva diurna. Mas, continuando, ela não fuma, ela não usa bebida alcoólica, não faz bebida alcoólica, pesa 80 quilos, altura 1,56 m, então ela tem obesidade. E aqui eu coloquei a circunferência cervical, que é um parâmetro importante para a gente inferir a probabilidade de apneia obstrutiva do sono. Lembrando, no sexo masculino, maior do que 42, e no feminino, maior que 38, a chance de apneia é maior. Então, uma fita métrica, a borda superior da cartilagem cricoide, a gente faz a medição da circunferência cervical para chegar nesse valor. Ela diz que faz atividade física 4 vezes por semana, que é a caminhada. Então, essa é a primeira paciente. Eu vou pular e vou direto aqui para o hipnograma, depois a gente volta. Outra coisa importante, nesses casos que eu estou colocando, vocês vão sentir falta do exame físico, da rinoscopia, da horoscopia. Eu não coloquei, um pouco de propósito, porque nós vamos ter uma aula de tratamento, e aí na aula de tratamento clínico e cirúrgico a gente vai explorar melhor isso aí. Então, a gente não vai colocar a parte de exame físico, a gente vai explorar mais a parte da polissono mesmo, tá bom? Vou pular. Então, aqui nesse hipnograma dela, alguém tem alguma sugestão para me dizer assim, batendo o olho, tem alguma alteração importante? Alguém arriscaria? Ninguém, né? Tá bom. Esse hipnograma, ele praticamente está normal, tá? Se a gente olhar a saturação de oxigênio, a linha praticamente igual, né? Com aquelas oscilações pequenas, mas assim, nada que chame atenção. Microdespertares também aparentemente ok. Um episódio ou outro de apneia. Microfone é onde mostra alguma coisa, né, de ronco. Tem alguns que também parecem um pouquinho de artefato, mas ronco. E o sono não está tão fragmentado, né? Ela tem um episódio de sono REM, mas o sono dela não está tão entrecortado. A gente vai ter outros casos clínicos que vocês vão ver a diferença. Demorou um pouquinho para pegar no sono, que é essa linha vermelha da vigília.
Fase 3, na primeira metade da noite, ela teve até uma quantidade legal. E o REM, por volta de meia-noite, 1h da manhã. Agora eu vou voltar aqui na parte de comentário. Essa parte de esses casos são todos casos reais, tá? São exames que eu peguei lá na clínica e eu transcrevi para cá como vocês vão pegar um exame. O paciente vai chegar com um exame assim para vocês. O hipnograma é o grande resumo. Quando você olha, você já tem um impacto assim de como foi a noite do paciente, mas o que você vai ler, o que o paciente vai te perguntar, vai ser o que está aqui. Então, eu vou falar assim em termos bem práticos, né? Porque, para não ser chato para vocês, eu vou falar assim o que mais importa mesmo assim no laudo de polissono. Então, o que a gente de cara já vê? O paciente, se a gente olhar esse quadrado aqui, estágios do sono, a gente vê que ela não aprofundou muito o sono. O que importa para a gente é o estágio 3 e o sono REM. O estágio 1 e o estágio 2 não dizem nada para mim, né? Então, ela dormiu bastante estágio 2, 76%, mas, enfim, ela pode dormir a noite inteira nesse estágio que ela vai acordar cansada e talvez nem tenha tantos eventos obstrutivos assim. Então, nesse caso dessa paciente, aliás, nas polissonografias, vocês se atentem mais ao estágio 3 e ao sono REM. E aí, ela dormiu menos sono REM, bem menos, e menos também estágio 3. Mas a eficiência do sono dela foi boa, ela dormiu mais do que 85%, então o exame é um exame confiável, né? O índice de despertares dela, 5 por hora, ok. Índice de apneia, 0,9, ok. Apneia no REM, 3,5, também continua dentro do normal, ambos abaixo de 5. E a saturação do oxigênio, da oxihemoglobina dela, boa. Não caiu de 90, não caiu de 80, ela só desaturou 9 vezes à noite. Então, esse exame, eu posso dizer que é praticamente normal. É um exame que a paciente tem roncopatia primária. Vou voltar. Tá? Então, assim, nada que chame atenção. O sono não fragmentou, você vê longas linhas verdes aqui no sono N2, não aprofundou, mas também não fragmentou. Conseguiu fazer um pouco de sono REM, um pouco de N3. Tá? Então, no laudo, eu vou colocar que o índice de apneia está dentro da normalidade. Posso colocar que ela teve raros episódios de dessaturação de oxihemoglobina. Quando o paciente faz menos de 10, eu geralmente descrevo assim. Roncou. Isso, como é a própria queixa dela, como o técnico também que fez a leitura, que fez o exame na noite, também anotou no questionário que a gente dispõe. Então, eu sei que ela roncou. Índice de despertar, ok. Eficiência do sono, ok. Ela demorou um pouco para pegar no sono e também para entrar no sono REM, mas entrou. E ela teve não aprofundou tanto o sono e não fez Shine Stokes. Shine Stokes é a apneia central, mas assim, por rotina a gente sempre coloca, eu particularmente sempre coloco. E todos esses parâmetros que a gente se baseia, a gente usa a versão da Academia Brasileira, Academia Americana de Medicina do Sono 2.5, que é a última versão. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso. Então, praticamente, roncopatia primária. Como ela é uma paciente que tem algumas comorbidades, hipotireoidismo, depressão, síndrome do pânico, ela pode estar com sono, com queixas de sono por outros motivos, mas não apneia. Tá? Então, esse seria o primeiro caso. Doutora Agora, Ávila, oi. posso fazer uma pergunta? Essa parte Pode. dela não ter chegado no sono REM, estaria associada a esses microdespertares e a queixa dela de cansaço? A gente poderia fazer alguma coisa assim? Indutor de Talvez sono? existe. Posso. Vocês perguntam mais alguma coisa? Não. Não. Não, né? Tá, é porque deu um barulhinho aqui, eu achei que fosse outra pergunta. Como ela tem o índice de despertares 5 por hora, licença, vou mudar. Se você olhar aqui, ó, no período total de sono, permaneceu 65 minutos acordado e 39 despertares. O índice está 5. Na aula do Lucas, ele falou que o índice normal é até 10. Então, está dentro do normal. Ela não tem um despertar elevado que se considere para ela ter essa sonolência, entende? Essa sonolência pode ser por alguma outra coisa. Ela pode ter
tem um tipo de alteração da microestrutura do sono que chama padrão alternante cíclico. Ela pode ter alguma alteração aí, mas na noite do exame a técnica não descreveu, e ela sempre descreve, né, quando encontra. Então, pode ser que a paciente faça um exame numa outra noite e encontre essa alteração? Sim, porque a polissono ela tem isso. Se você faz o exame hoje, amanhã, depois e depois, você pode ter algumas variações de um dia para o outro. Então, realmente, em termos de despertares, não. Agora, eu me refiro à apneia, tá? Agora, se ela tem alteração de microestrutura, enfim, ou alguma coisa relacionada a outras doenças aí que ela tem nas comorbidades, ok, mas em relação à apneia, nem tanto, tá? O índice está dentro do normal. Tá? Entendi. E essa parte do REM a gente não mexeria, mesmo sendo baixo ali do previsto? Não, porque ela dormiu bem. Veja só, ela dormiu 87% do exame, né? O tempo total de sono sobre o tempo total de registro, eficiência do sono. Como ela dormiu bem, ela pode não ter chegado em REM por algum outro motivo. É que nem eu te falei, se ela fizer o exame amanhã, pode ser que ela chegue. Porque o exame, a polissono, ela varia. Não tem como a gente fazer uma semana, toda noite, uma polissono. Então, assim, pode variar. Um dia, como a gente em casa. Tem um dia que você vai dormir super bem, tem um dia que você vai dormir mal. O paciente, por exemplo, quando faz uma polissono, ele está cheio de fio, ele está fora de casa, ele está tenso, com medo de não dar certo o exame. Então, é natural, pode acontecer isso. Isso não é um fator que me faça pedir para repetir o exame, entende? Entendi. Obrigada, doutora. De nada. A gente vai vendo os outros, aí vocês vão ver alguns detalhes assim interessantes. Eu vou continuar, tá bom? Agora vamos esse aqui, caso 2. MACA, sexo masculino, 48 anos, economista, procedente de Brasília. Ele se queixa de roncos e apneias presenciadas. Então, assim, a esposa ou alguém, né, do convívio, observa ele parar de respirar. Não tem comorbidade, escala de sonolência 7 pontos. Outra coisa, em relação à outra, também era 7 pontos. Ela queixava de sonolência, mas você vê como a escala dela está baixa? Tá aí. Então, assim, essa queixa de sonolência dela é relativa, né? Pode até ela nem ter essa sonolência. Bom, continuando. Aí, esse paciente não fuma, faz uso de bebida alcoólica 2 vezes por semana, atividade física 3 vezes por semana, peso 122 quilos, altura 1,80 m, então acima também o MC dele é obeso, circunferência cervical 43. Então, assim, grandes chances de apneia, tanto pelo MC quanto pela circunferência cervical. Vamos ver. Vou pular. Agora, olha só, compara. Vou voltar aqui a primeira. Tá vendo essa aqui? Olha essa aqui a diferença. Olha a linha da saturação do O2 dela. Oscila tanto que nem cabe na linha, né? Então, assim, o paciente oscila muito a saturação do oxigênio, ele tem bastante microdespertares, tá vendo? Parece um código de barras. Tem bastante apneia obstrutiva e apneia mista, ronca bem, tá aí o microfone. E a parte do sono em si, né? Ele até conseguiu fazer REM numa quantidade legal. Ele fez 4 ciclos de sono REM, o que é normal, que é de 4 a 6 por noite, principalmente concentrado na segunda metade. A segunda metade tem vários. Ó. Na primeira metade da noite ele teve 1, na segunda ele teve 3. Então, é o certo. Ele ainda teve um N3, que é essa linha rosa, de 3 a 4 da manhã. Foi um período que geralmente é na primeira metade, mas ele teve um aí. E eu quero que vocês olhem nesse pinograma, entre 3 e 4. Vocês estão lendo a linha rosa? Que é o sono N3, de ondas lentas. Olhem para cima, na vertical, assim. Olha como a saturação, as apneias e o próprio ronco, olha como diminui em relação quando ele está no REM. Né? Então, assim, realmente é uma fase do sono que é onde vem mesmo para valer as apneias devido ao relaxamento do paciente. Vamos voltar aqui. Agora eu vou voltar para o laudo em si, tá bom?
Bom, aí esse paciente, o que aconteceu com ele? A eficiência do sono dele foi 95, então ele se dormiu muito bem nessa noite. Então, esse exame ele é bem confiável. O estágio 3, o sono REM, ele foi até bem, ele dormiu 17%, está acima de 15%, então, assim, conseguiu chegar nos 15%. O sono REM, ele ficou um pouco abaixo, mas também não está ruim, ele chegou perto, vamos dizer assim. Agora, o índice de despertares dele, olha a situação aqui, a primeira linha. Ele teve 28,9 por hora. Então, se o normal é até 10, o sono dele está bem fragmentado. Isso sim. Aí eu acredito numa sonolência que ele venha a referir. No caso desse paciente, ele não tem queixa de sonolência, né? Ele só tem queixa de ronco e apneia. Pode acontecer? Pode acontecer. Bem como tem paciente com apneia leve, que tem uma super sonolência. E tem paciente com apneia severa, que não tem sonolência. Esses são os fenótipos da apneia. Isso daí como é que se diz? É uma outra parte para a gente estudar depois, mas tem paciente que tem índice alto e não tem nada de sonolência. Esse paciente também, ele teve um índice de apneia em 67 e no REM 73. Então, o índice de apneia dele maior do que 30, então, com certeza, apneia severa, sem a menor dúvida. Só de olhar no hipnograma, vocês já sabem que é apneia severa. Quando vocês verem aquele hipnograma cheio de código de barras, os risquinhos, aquilo ali é a saturação descendo. Então, o ronco, isso tudo, quando você bate o olho, você já vê que o paciente tem apneia. Ele teve 597 desaturações durante a noite, né? Mas ele ainda conseguiu ficar, não baixou tanto Não, o T90 dele baixou. 64% do exame a saturação teve abaixo de 90 e 10 abaixo de 80. Então, quer dizer, a saturação dele cai bastante durante a noite. Então, esse paciente, ele tem um índice acentuadamente aumentado, as custas de vento obstrutivo, ele desatura muito a oxihemoglobina, faz uma hipoxemia em sono, ronca, índice de despertar aumentado, eficiência do sono normal, a latência para o sono e para o sono REM ok, porque dormiu em 12 minutos, e a latência em 81. O normal é até 30 e de REM de 70 a 120. Então, ok, ele entrou nas fases, a eficiência, a latência foi normal. Ele não teve, o sono REM foi um pouquinho abaixo, mas nada significativo. Não teve Chine-Stokes. E esse exame é compatível com a apneia obstrutiva do sono de grau severo. Esse paciente ele poderia ter feito pouquíssimo sono REM, 5%, 2%, 0%. Mesmo assim, se ele fizesse as apneias maior do que 30, ele seria classificado como apneia severa. Não precisa repetir porque não fez REM, entende? O exame você tem que olhar ele todo. Não é uma diferença do que se espera. Claro, tem exames perfeitos. Esse está ótimo, né? Você bate o olho e já vê, mas tem exames que, mesmo quando o paciente, em um índice ou outro, ele não preenche os critérios de uma apneia severa, não precisa repetir, a gente olha o contexto. Então, aqui, fez um pouco menos de REM, poderia ter feito bem menos, a gente já coloca como REM, como apneia severa. Nesse caso, vai ter um outro para frente que é interessante também. Vocês têm alguma dúvida sobre esse caso? Pode passar? Pode. Então, vamos lá. Caso 3. AFM, sexo masculino, 43 anos, vendedor, procedente de Valparaíso. Ele queixa-se de roncos, apneias presenciadas, sonolência excessiva diurna e cansaço ao acordar. Ele não tem comorbidades, ele tem 16 pontos na escala, então, assim, bastante sonolência. Tanto o IMC quanto a circunferência também falam a favor de uma apneia. E vamos lá. Vou passar aqui. Esse caso, licença, peraí, deixa eu só ver um detalhe aqui. Esse paciente é parecido com o anterior, né? Mas o sono dele, olha como é fragmentado. Ele faz um REM, outro REM, esses 3 juntos aqui a gente considera um só, mas ele oscila demais, vocês estão vendo?
Compara a linha do sono, que é essa última aqui dos coloridinhos. Olha, eu vou voltar no caso 2. Espera aí. Tá vendo como ele faz as linhas mais... Os degraus são bem consolidados. Aí vem verde, vermelho, ok, acordou. Verde, azul, verde, azul. Ele tem os degraus largos. Esse paciente, ele tem sobe e desce, sobe e desce. Então, ele não amarra, ele não consolida o sono. Então, esse paciente, ele tem a chance de dar sonolência nele é maior, né? Porque ele acorda, dorme, acorda, dorme. Claro, acorda significa microdesperta, né? Não abre o olho e acorda e vê onde está. Ele microdesperta. Então, esses microdespertares fazem com que o som dele seja quebrado e fazem com que ele tenha essa sonolência, tá bom? Deixa eu agora aqui. Caso 4. Eu passei rápido que parece com o outro, né? Só que um tinha mais queixas e o outro não, apesar do outro ter um índice maior. No caso 4, a MS, sexo masculino, 73 anos, aposentado, procedente de Brasília. IMC 23, circunferência 44. Não fuma, não usa bebida alcoólica, é sedentário, ronca, apneia presenciada, escala de sonolência 7. Ok, então, ele só queixa de ronca e apneia. Parecido também. Esse paciente, ele faz bastante... Licença, espera um pouquinho. Ele faz esses códigos de barras aqui, você pode ver, tem apneia. Em apneia obstrutiva, apneia mista, e tem hipopneia, até episódio de apneia central ele tem. Dessatura. E ele tem pouca... O sono dele não é tão fragmentado como o anterior. Tá vendo? As linhas dele são mais consolidadas, os quadrados são mais largos. E aqui o microfone, quando vocês verem um paciente que fala que ronca e o microfone não está com aquela elevação de onda, aquela amplitude mostrando ronco, não tem problema. Às vezes é porque desconecta, às vezes é porque não leu direito, mas aqui a gente consegue ver que em alguns momentos ele ronca mais, ronca menos, mas assim, o sensor do microfone às vezes não é tão confiável, a gente confia mais na queixa do paciente. Caso 5. Agora eu acredito que agora a gente vai mudar um pouco, eu pus os 3 mais ou menos parecidos, né? Aqui, o caso 5 é MAG, sexo feminino, 37 anos, advogada, procedente de Brasília, e ela queixa-se só de roncos. Não tem comorbidade, não tem sonolência, IMC ok, circunferência cervical ok. Então, assim, não fuma, bebida alcoólica 2 vezes por semana e faz musculação 3 vezes por semana. Essa paciente, olha aqui a diferença, né? Dá para a gente ver bem a diferença, não dá, gente? Você bate o olho no hipnograma, você vê que tá limpo o hipnograma. Não tem um risquinho aqui, outro ali, uma hipopneia aqui, outro ali. Fez um grande REM em 5 horas da manhã, por aí. Então, quando você vê um hipnograma limpo desse jeito, você já sabe que provavelmente é uma roncopatia primária. Caso 6. Não, voltei. Vou voltar aqui no laudo. Peraí. Peraí, que eu me enganei aqui. Peraí, me perdi. Esse paciente aqui... Peraí. Agora, qual que é o detalhe desse hipnograma? Vocês podem me falar qual que é o detalhe desse hipnograma? Limpo. Alguém sabe? Alguém... Não tem sono REM. Teve muito pouco sono REM, né? Na verdade, ele não teve quase sono, né? Nem um tipo Aumento de sono. da vigília, né? Botão de vigília. A linha de vigília até fica acordada. Ela não dormiu, né? Exato. Ela não dormiu. Então, aí sim a gente pode considerar repetir o exame. A paciente ficou em sono N3, uma parte, e um sono REM lá no fim do exame, da noite. Então, ela dormiu pouquíssimo. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, eu pulei, gente. Espera aí que eu me embananei aqui. Espera aí.
Lipinograma, caso 6. Isso, vou voltar. Pronto. Então, olha a eficiência do sono dessa paciente. 20%, né? Então, assim, o exame está limpo, não tem nada, roncopatia primária, em termos. Ela, com essa eficiência do sono, não daria para ver mesmo, 20%, né? Então, muito baixa. No caso dessa paciente, o índice de apneia dela, ainda assim, foi 5. A gente precisaria repetir. Ela fez uma apneia leve, mas esse exame não é confiável, tá? A gente tem que repetir. Eficiência do sono muito, muito baixa. A não ser que, se ela tivesse uma apneia, vamos supor, nesses 20% que ela dormiu, se ela tivesse feito uma apneia severa, aí tudo bem, mas com esse exame está duvidoso, então a gente deveria repetir esse exame, sim. Caso 7, JPB, sexo masculino, 72 anos, professor, procedente de Brasília. A queixa dele é ronco, pura e simplesmente ronco. Sedentário, não fuma, bebida alcoólica uma vez por semana, IMC, circunferência cervical, ok. Já vem, não posso mais spray, não. Olha, agora esse caso, ele é bem interessante, olha só. O que vocês percebem nesse exame? Vocês conseguem perceber alguma coisa que chame a atenção? É um exame de titulação? Hã? Não. Faz de conta que isso, se fosse um papel, você dobra ao meio. Você tem metade esquerda, metade direita, não é? Da metade para a esquerda, o paciente tem apneia obstrutiva, ele tem hipopneia, ele está roncando, olha o microfone, não é mesmo? O oxigênio cai algumas vezes, a linha está mais grossa. Não é verdade? Da metade para a direita, parou. É um split night? É um split night. Agora, não é o split night de CPAP. Você está vendo que o CPAP está 0? Ó? Uhum. CPAP, está no... Não puseram pressão alguma. Isso é um split night, mas isso é... Vamos voltar aqui. O paciente queixa-se de... Não, esse é o 8. Isso. O paciente só queixa de ronco, mais nada. Nada, nada, nada. Isso daí é um split night de aparelho intraoral. O dentista solicitou o exame e na metade da noite colocou o aparelho intraoral. E aí, da metade para lá, resolveu o problema dele. Ronco esporádico, parou de desaturar, parou de ter evento obstrutivo, não faz mais apneia, não faz mais hipopneia, não faz mais roncos, tá vendo? E os rens estão vindo. Olha quantos rens ele teve depois que ele colocou o aparelho. 4, não é? Então, eu até procurei um split night de CPAP para mostrar como é nítido. Quando o split night é bem feito, bem colocado e o paciente consegue, porque não é fácil, né? Imagina que você está dormindo, no meio da madrugada vem alguém põe uma máscara em você com ar. Então, assim, é bem difícil. Tanto é que a gente não gosta. Só quando é o último recurso. Mas nesse caso, desse split night para aparelho intraoral, ficou ótimo. Então, o paciente conseguiu resolver o problema dele. Então, ele colocou o aparelho intraoral no meio da noite e conseguiu fazer dormir, né? Dormir bem. Esses riscos maiores são o movimento periódico de membros, que ele tem também, e é um distúrbio do movimento, né? Mas, enfim, eu não encontrei outro sem tão legal assim de mostrar sem isso, mas vocês esquecem esse PLN aí. Deixa eu voltar aqui para a descrição. Então, aí esse é o lado desse paciente. Então, o paciente, ele dormiu 82% da noite do exame, 82,9%, ok, aceitável. Um exame acima de 70, você já aceita bem, não é obrigado, 85, se dormir mais de 85, ótimo, mas a partir de 70 a gente já considera, a partir de 50, se tiver apneia obstrutiva, tiver uma apneia, agora como aquela anterior, 20, aí a gente realmente tem que repetir. Mas nesse caso, o paciente, o índice de apneia dele foi 19,2 por hora,
ou seja, uma apneia moderada, né? Está entre 15 e 30. Então, a apneia moderada dele foi resolvida com aparelho intraoral. Nos resultados, primeira metade da noite, então, índice moderado, às custas de eventos obstrutivos, aliás, com predomínio de obstrutivos, né? Ele teve um pouquinho de central também. Desaturou, roncou, despertou, tudo que teve direito aconteceu. Mas na segunda, lá embaixo, na segunda metade da noite, tivemos melhora importante do índice de apneia e ele ficou tendo apenas roncos esporádicos. E em ambas as fases, aumento do índice de movimento periódico de membros. Enfim, isso é outra questão. Tá? Então, esse ficou bem legal mesmo. O split night é praticamente assim, o gráfico. Quando vocês encontrarem isso em uma prova ou em algum paciente, com certeza, porque resultou, foi bem indicado e bem feito e deu certo. Mas, às vezes, não dá tempo de titular com esse PAP, né? Aparelho intraoral mais fácil. O último caso é YML, sexo masculino, 30 anos, motorista, procedente de Sobradinho. Queixa-se de roncos, diminuição da concentração e sonolência. É hipertenso, escala de sonolência 11 pontos, é obeso, circunferência também desfavorável, cervical. Não fuma, não usa bebida alcoólica e é sedentário. Esse exame é... Só um segundo. Nesse exame, o que acontece? A gente vê a primeira parte do exame, ele não dormiu, não é mesmo? Meia-noite que ele começou a dormir. Ele não aprofundou, vocês estão vendo? Ele está em vigília ou em N2. Ele não faz um N3, ele não faz um REM. Eu preciso pedir para esse paciente repetir o exame? Não necessariamente. Olha só. Olha essa tabela, então, lá. O paciente começou a dormir 10h16, ok, não teve REM, dormiu pouco. Vamos ver esse quadrinho aí no meio. Olha quanto tempo ele ficou no estágio 2. 97,4%. Muito, né? Ou seja, ele acordou morto. Deve ter acordado bravo, não dormir nada, esse exame não vai servir. Ele deve ter pensado isso. Não aprofundou mesmo. Ele ficou 0 em 3 e 0 em REM. Dormiu 65%. Porém, quanto que ele fez de despertares? Ele despertou 16 vezes, ou seja, maior que 10, ok? Já nos diz que realmente, provavelmente tem sonolência. Mas olha só o índice de apneia dele, 28. Então, mesmo dormindo sem aprofundar, ele já fez uma apneia moderada. Então, imaginem se ele realmente aprofundasse, se ele fosse para o REM. Ele ia, com certeza, passar de 30. Então, como eu sei que o paciente tem uma apneia moderada, eu não preciso repetir esse exame. Ele tem uma apneia obstrutiva de sono, realmente, de grau moderado, e precisa de tratamento. Vamos ver aqui. A saturação dele até que não caiu tanto assim, né? E o resultado ficou: índice de apneia moderadamente aumentado, às custas de eventos obstrutivos, desaturou oxigênio, roncou, teve despertares aumentado, a eficiência do sono foi pouca, a latência foi elevada, ele demorou a pegar no sono, né? Então, a gente tem que entrar no sono em 30 minutos, ele demorou 96 minutos, como está ali na primeira linha, nem entrou em REM, ausência de N3 e REM, e ausência de Cheyne-Stokes, sim, claro, não tem central. Mas, então, só para vocês verem que nem sempre a gente precisa repetir. Quando o paciente dorme pouco, a gente já pegou o exame do paciente dormir como ele, 50% às vezes, e faz 50 apneias por hora. Não precisa repetir. Então, esse caso foi para ilustrar isso. Então, nem sempre a gente repete exame, até porque é trabalhoso para o paciente, ele tem que se deslocar de novo, às vezes tem que cancelar ou chegar tarde no trabalho no outro dia, cheio de fio. Então, assim, é chato para o paciente. A gente repete quando realmente não tem jeito de laudar. Mas, assim, eu tento não repetir, a não ser que seja uma coisa muito, muito importante mesmo, né? É isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu acho que a próxima aula, eu não tenho certeza, mas é tratamento e depois tem questões, né? Nas questões, eu já dei uma olhada aqui, questão, eles veem o que é importante esses tempos aqui, ó, latência para o sono, latência para o REM,
estágios, o que acontece no REM, quando que ele acontece, qual metade da noite, bem como o N3, em qual metade, o que é uma apneia severa, o índice tem que estar de quanto a quanto. Então, assim, essas coisas que a gente vai vendo na polissonografia, essa aula de hoje, por exemplo, são coisas que realmente a gente vai se deparar com uma prova, né? E a gente só vai aprendendo conforme vai lendo. É ruim de decorar, né? Mas conforme a gente vai explorando os casos, a gente vai fixando, até que fica bem natural mesmo. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou menos chata a aula com o caso, né? Porque... Foi muito, muito bom mesmo. Eu vou deixar a aula salva depois, vou mandar o link para todo mundo. Acho que é interessante até rever, né? Para pegar certinho de novo. E a próxima aula é isso mesmo, é o tratamento clínico, depois o tratamento cirúrgico da apneia, né? Depois a gente vai voltar de novo com mais exemplos de exames e com as questões de prova. Que é o que vai importar mesmo, assim, no meu ver, assim, resumindo, como eu falei no começo, bater o olho do hipnograma e ver, esse hipnograma está limpo, esse hipnograma não está limpo, é nítido, né? Assim, não, pelo menos não está limpo, você entende? Então, assim, essas coisas é que a gente tem que ver. Esse não dormiu. Então, assim, são coisas que são básicas, né? E a gente, esse aqui, split night, metade, tá, o que aconteceu no meio? Então, assim, conforme a gente for vendo, a gente vai consolidando. E esses parâmetros que formam mesmo, né, a polissonografia, é que a gente vai aprendendo, vai fixando conforme a gente vai estudando. Alguém tem pergunta? Alguém quer perguntar, então? Certo, pessoal. Obrigado, doutora Adra. Aí, a aula de tratamento clínico e cirúrgico tinha ser o doutor Tiago. Aí vai ser com ele mesmo? Eu combino com ele ou com a senhora? Eu não sei, eu vou estar de férias agora, né? De férias, inclusive. Mas eu vou falar com ele, que aí, se ele podendo, a gente mantém essas duas aulas e volta com você com os laudos e as questões, então. Tá. Laudo e questões. Tá bom, tá bom. A gente vai se falando, né? A gente vai combinando. A próxima aula é quê? Dia 21? Isso, seria de 15 em 15, dia 21. Ah, beleza. Tá joia, então, gente. É isso. Certo, então. Obrigadão, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Show de bola aí, obrigado, hein? Tchau, valeu.